Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. Fernando Abruzzio, cientista político, avaliou recentemente que a aliança entre o bolsonarismo e partidos do Centrão, embora pareça estratégica, pode trazer consequências adversas para o próprio movimento de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, essa união de interesses pragmáticos gera tensões internas, contradições no discurso e risco de perda de legitimidade entre os eleitores mais fiéis. Essa avaliação foi feita em entrevista no podcast O Assunto, e reflete preocupações sobre como essas parcerias políticas têm efeitos políticos e eleitorais de médio prazo. A primeira consequência apontada por Abruzzio é a contradição que emerge quando o bolsonarismo, que construiu parte do seu apelo político com discurso anti-establishment, carga contra o sistema político tradicional, aparece aliado junto a ele. O Centrão é percebido como parte desse sistema por muitos que votam em Bolsonaro exatamente por rejeitarem o jogo político tradicional. Quando Bolsonaro ou seus aliados negociam com o Centrão, aprovam pautas ou se aliam a parlamentares com currículos considerados inconsistentes, parte do eleitorado fiel pode se sentir traída ou decepcionada. Um exemplo citado é a aprovação da chamada PEC da blindagem. Essa proposta de emenda constitucional foi considerada por Abruzzio uma medida que favorece proteção legal para parlamentares, inclusive em processos criminais ou cíveis. Ele afirma que isso contrasta com aquele discurso que Bolsonaro fez de que estaria contra a impunidade e limpando a corrupção. Apoiar uma blindagem ampla, ou seja, uma lei que possa reduzir a responsabilização política ou penal de parlamentares, pode fragilizar a imagem de coerência do bolsonarismo. E essa fragilidade, argumenta Abruzzio, pode gerar desgaste junto aos eleitores que esperam uma cobrança ética, uma postura mais rígida contra desvios. Outra pauta que exemplifica essa tensão é o projeto de lei da anistia que tramita no Congresso Nacional. A anistia proposta abrange pessoas envolvidas nos protestos de 8 de janeiro, mas também pode beneficiar aliados de Bolsonaro. A aliança com o Centrão tem ajudado a dar força política para pautar essa lei, mas Abruzzio destaca que esse tipo de medida pode causar reação negativa em setores que veem nela uma tentativa de apaziguar ou proteger aliados políticos, mesmo quando esses foram responsabilizados judicialmente ou politicamente. Abruzzio também chama atenção para o fato de que, embora essa aliança possa trazer ganhos de curto prazo, como a mobilização de bases aliadas, apoio parlamentar para aprovar leis urgentes, facilitação de articulações no Congresso, ela pode causar efeitos de médio e longo prazo que compensam negativamente. Ele prevê que parte do eleitorado de Bolsonaro poderá migrar para outros candidatos populistas, de direita ou extrema-direita, que ofereçam um discurso mais puro, menos comprometido com arranjos políticos e menos condescendente com a aliança institucional. Além disso, ele sugere que, para eleitores conservadores que valorizam honestidade ou coerência nos discursos, ver Bolsonaro ou seus aliados fechando acordos com partidos que historicamente participam de negociatas ou práticas fisiológicas será percebido como degradação moral do movimento. Essa percepção pode reduzir engajamento em campanhas, diminuir doações, enfraquecer manifestações ou mobilizações de rua, porque parte do suporte popular se baseia em motivação ideológica ou na crença de que Bolsonaro representava uma quebra ou ruptura com o sistema usual. Outro aspecto relevante na análise de Abruzzio é o cenário eleitoral de 2026. Ele diz que os custos políticos dessa aliança poderão aparecer já nas disputas próximas, especialmente no segundo turno, onde o eleitorado tende a ser mais exigente. O Centrão, por ter desempenho legislativo forte e poder de barganha, também cobra concessões partidárias ou regionais, muitas vezes em prol de interesses locais, o que pode gerar impasses ou comprometer a agenda mais ideológica do bolsonarismo. Isso pode dividir a base ou gerar críticas internas. Abruzzio destaca que o governo Lula e seus adversários observam essa movimentação com atenção. Ele ressalta que Lula pode se beneficiar politicamente do desgaste do bolsonarismo dessa aliança, se conseguir mostrar coerência institucional ou estabilidade, enquanto os aliados de Bolsonaro se veem forçados a dar justificativas políticas ou envolver-se em negociação que contraria promessas anteriores. Essa análise também inclui advertências sobre como a mídia e as redes sociais lidam com contradições. Abruzzio aponta que eleitores bolsonaristas tendem a ser mais ativos nas redes, reagindo fortemente a casos percebidos como traição ou hipocrisia. Se as alianças com o Centrão geram relatos de benefícios para políticos com históricos controversos, corrupção, denúncias ou processos judiciais, isso pode virar matéria-prima para oposição, mídia crítica ou para formadores de opinião que destacam que o movimento se tornou tão dependente de arranjos quanto aqueles que criticavam no passado. Ele ainda argumenta que a aliança pode trazer confusão discursiva. Qual é a mensagem central?
Qual combate à corrupção permanece se há pactos explícitos com partidos e políticos que às vezes veem denúncia ou crítica como parte do jogo? Para Abruzio, mensagens inconsistentes desgastam o discurso político. Eleitor mais exigente percebe isso. Finalmente, Abruzio alerta para risco de que essa aliança expresse dependência de lideranças parlamentares, de cargos, do centrão como estrutura de apoio, o que pode amarrar decisivamente Bolsonaro ou projeto político próximo a ele a compromissos que limitem a autonomia de ação, limitem discursos radicais ou incômodos, o que pode diminuir sua capacidade de mobilização plena. Em síntese, Abruzio vê que, embora a aliança com o Centrão ofereça facilidades institucionais e legislativas necessárias para a governabilidade ou para avanço de pautas como anistia ou blindagem, ela também tem efeitos adversos. Pode gerar desconfiança, desgaste moral, fragmentação de base política, perda de discurso radical, risco de migração de eleitores e tornar difícil manter identidade política clara. O bolsonarismo, na avaliação dele, corre o risco de perder parte de sua aura de insurgência ou de novidade se for percebido apenas como mais um ator do velho sistema político. Obrigado por acompanhar, e a gente se vê na próxima notícia.